Bom, nessa parte aqui, depois que a gente criou os gráficos lá, né, eu deixei para vocês terminarem, aí vocês já criam lá, terminam, e aí eu vou mostrar para vocês a parte do período, de como que a gente vai fazer para analisar. Então, o que significa o período da função? É quanto tempo ela gasta para dar uma volta completa em torno da circunferência. A gente sabe que a circunferência inteira tem 360 graus, na escala de π radiano 2π, então a gente vai ver quanto tempo que gasta para essas funções, ver como que calcula através do gráfico, analisando essas funções, ver quanto tempo que ela gasta para dar uma volta completa. Que no item B da apostila, da atividade da página 16, tá? Que eu fiz o gráfico, agora falta só fazer essa parte para a gente já poder fazer alguns exercícios de vestibular. Então eu criei lá os dois gráficos no GeoGebra e trouxe para cá, né? Então essa função lá do cosseno de x, tá? Então assim, a gente já fez essa atividade, mas eu estou só colocando de novo, fizemos bem no começo, mas estou só lembrando de novo, para caso vocês se enrolem aí, né? Que tem uma questão que vai cair na prova da AP pedindo sobre isso, tá? Não cai assim no Enem não, tá? É só em vestibulares mesmo, e na AP vai cair. Então o que nós vamos ver? Nós vamos ver os dois pontos que ela atinge o valor mínimo. Calcular dois pontos ali, a gente já consegue ver. Poderia ser também pelo valor máximo, né? Mas geralmente a gente usa pelo valor mínimo, tá? Que é o que costuma aparecer mais. Então a gente percebe que ela sobe, desce, né? A onda tem a crista e o vale. Então são dois pontos que ela atinge o mínimo. Onde que é? São desses valores aí, tá vendo? Π é o primeiro ponto e π sobre 2. Se a gente estivesse estudando mais à frente, também poderia pegar qualquer dois pontos que ela atinge o mínimo para poder fazer, tá? Então dentro desse intervalo vai ser o que? Vai ser quanto tempo ela gasta para dar uma volta completa em torno da circunferência. Vocês vão perceber que os dois gráficos ficaram diferentes, né? Então, o que acontece aqui? Ó? Como que a gente calcula? Fazer a distância, né? Como calcula a distância? O maior menos o menor. O maior é 3π, o menor é o π só, né? Então, o período de repetição dessa função ficaria assim, né? Ficaria 3π menos 1π. Então, eu tenho 3 menos 1, fica 2. Ou seja, o que significa isso aí? A função cosseno, ela demora 2π ou 360 graus para dar uma volta completa na circunferência. Tudo bem? Agora vamos para a segunda, que vocês perceberam que o gráfico é um pouquinho diferente, né? A segunda vai ser o cosseno de x sobre 2, tá? Que aí a gente comparar para vocês poderem ver. Então a gente percebe, tá na moda, né? Falar achatamento de curva aí, você percebe que o achatamento dessa curva, ela tá um pouco mais abaixo do que a outra, né? A onda da outra fica bem mais, ela repete com mais, vamos dizer assim, velocidade, mais rapidez, tá? Então, eu vou pegar dois pontos também, onde ela atinge o valor mínimo, tá vendo? Então, onde que é esses dois pontos? O primeiro ponto é menos π sobre 2, e o segundo ponto é 2π, tá vendo? Então, ela é um pouquinho diferente. Então, a mesma coisa que nós vamos fazer a subtração dos dois, do maior para o menor. Qual que é o maior? 2π positivo, o menor é menos 2π. Só que percebe que a gente vai fazer a subtração, isso é física de primeiro ano, cálculo de distância, né? O maior menos o menor, distância final menos a distância inicial. Só que no caso da distância inicial, né? A gente tem um valor negativo, que está à esquerda de zero. Isso que significa, tá? Então, a gente precisa fazer dessa maneira aqui, tá vendo? Um menos é o cálculo da distância e outro menos é em relação a função, tá vendo? A função aí, no caso, função não, melhor dizendo, a posição, né? Posição que é o número negativo. Então ali vai passar a ser o quê? Vai passar a ser mais. Então não vai ser 2π menos 2π, que daria zero, não é? Então vai ser 2π mais 2π, que ali vai passar a ser mais, que é o oposto, tá? Sei lá, menos com menos, mas não sei como é que vocês fazem isso aí. Aí somando os dois vai dar 4π. Então, qual que é a diferença dessas duas funções aí? A diferença é o período, né? O período de repetição. Então, essa daí, para ela dar uma volta completa, né? Quantos ângulos que ela vai gastar para dar uma volta completa em torno da circunferência? Vai ser 720, que é 360 mais 360, ou 4π. Então, o período de repetição dela é um pouquinho maior, porque a curva dela já é mais achatada em relação a outra, né? Só voltar aqui só para a gente comparar, né? Tá vendo?
É um pouquinho diferente a situação, tá? Então é isso, né? Então é assim que se calcula o período, né? O período é isso aí, quanto tempo as funções vão gastar para dar uma volta completa em torno da circunferência, tá bom? Então essa daí vai ser o dobro do tempo porque a curva dela é mais achatada, certo?